Olá! Nós vamos dar continuidade agora à nossa aula. A gente fez a primeira aula com a base do nosso cesto e agora a gente vai dar continuidade a essa aula para poder fazer a subida do nosso cesto. Então eu vou pegar aquela base pronta, tá? Que a gente fez. Se você ainda não viu a aula da base, volta lá no canal que a gente já disponibilizou essa aula e lá tem o passo a passo de como fazer esse círculo mágico aqui e os aumentos para que você possa formar uma base bem redondinha para poder fazer o seu mini cachepô aqui. Esse tamanho aqui de base, ele serve também como um porta-copo, tá? Então só aqui, se você quisesse fazer uma peça, é um porta-copo, a gente já tem aqui em cima dessa base circular aqui de 3 carreiras. Você pode aumentar, pode fazer alguns desenhos, a gente vai evoluindo os trabalhos à medida que a gente vai aprendendo a fazer acabamentos também nas bordas, tá bom? Então vamos lá, vamos partir dessa base que já estava pronta e eu vou fazer um cesto arco-íris, tá bom? O que eu vou usar? Eu vou usar o padrão, se vocês lembrarem também que a gente disponibilizou aquele aplique arco-íris lá no canal, a gente vai fazer um padrão baseado naquele aplique do arco-íris, tá bom? Naquela ordem de cores. Então, a minha base aqui, ó, eu escolhi um lavanda pra gente trabalhar. E eu vou usar ainda um azul piscina aqui, não chega a ser bem um Tiffany, mas é quase um Tiffany, tá? Às vezes o vídeo pode estar distorcendo um pouco a imagem, mas ele é quase um Tiffany. Vou utilizar um verde bebê, um amarelo bebê e um rosa seco aqui pra poder finalizar a minha peça, tá? Para essa base, eu posso escolher o lado que eu quero que ela fique para dentro ou para fora. Eu vou ensinar uma das formas da gente subir o cesto com essa parte bonita, que é a mais retinha, para baixo, tá bom? Então, a gente vai subir o cesto dessa forma aqui, tá? Por onde que a gente vai começar? A gente vai introduzir a nossa agulha pela alça, ó, aqui forma um V, tá? A gente vai introduzir a nossa agulha pela alça de fora aqui, ó. E eu vou introduzir também nessa laçadinha que formou aqui dentro, tá? Desse ponto. Então, eu trago o meu fio do rolo aqui, ó, pra cá. E vou fazer o meu primeiro ponto aqui da minha carreira de subida. Eu vou pegar esse pedacinho aqui que tá sobrando e vou segurar ele junto com o meu próximo ponto aqui, os próximos pontos, para que ele fique preso aqui e eu não perca essa ponta. Então, vou colocar de novo aqui a minha agulha na alça de fora e nessa alça interna aqui que formou na minha base. O meu fio eu coloco por cima, trago o meu fio do rolo pra frente e aí faço o fechamento, tá bom? Vou fazer isso em toda a minha volta e depois eu vou voltar aqui pra gente ensinar o fechamento de carreira para a parede do nosso cesto, tá bom? Pronto. Agora, a gente vai fazer o fechamento invisível de subida de cesto. Ele é bem parecido com o fechamento da base. Como que a gente vai fazer? A gente vai introduzir aqui, ó, a agulha de trás pra frente, nesse primeiro ponto que eu fiz. Puxo um pouquinho a minha laçada, jogo ela aqui pra trás. Faço um ajuste aqui, ó. Pode dar uma apertadinha, tá? Não tanto pra poder apertar o ponto anterior, tá? Mas você pode dar uma puxadinha aqui nessa laçada, para que ele junte mais aqui o seu cesto, que ele não fique aberto, tá bom? Puxa aqui. Pode segurar essa laçadinha aqui com o dedo para que ela não se perca. E introduz aqui a agulha no ponto centrado, né? Traz de trás para frente aqui, engata a minha agulha e fechei. Então, esse é um fechamento invisível de carreira, tá? Nessa segunda carreira que eu vou fazer aqui, eu vou dar 2 dicas importantes para vocês, para que os seus pontos fiquem bem certinhos e fiquem com um acabamento legal, tá bom? Primeira delas,
você vai ajustar. Aliás, vou dar 3 dicas, vamos lá. Primeira delas, você vai ajustar a sua base, porque às vezes quando a gente vai fazendo o trabalho, principalmente eu tenho uma tendência de trazer o trabalho muito para perto de mim, então pode ver que de vez em quando ele sai um pouco do campo da visão aqui do vídeo. Quando a gente faz numa posição em que não é tão confortável, a gente tende a colocar uma pressão nessa peça e ela deformar um pouquinho. Mas lembre-se que no fio de malha, quem está no controle é você. Então, você pode dar uma ajustadinha com a mão nessa peça e ela vai atingir o formato que você deseja para ela, tá? Essa é a primeira dica. Segunda dica. O tamanho da agulha que você está usando vai definir o tamanho do seu ponto. Então, é ele que vai ter que ser igual do começo até o fim. Qual é o que define? Qual é a laçada que vai definir para você o tamanho do ponto? Essa primeira aqui, ó. Do jeito que ela tá na agulha aqui, ó, ela não tá muito apertada e não tá frouxa. Esse jeito que ela tá correndo aqui na agulha, tá? Você sente um pouco de resistência, mas nada que prenda a sua agulha e também não é frouxo demais. Esse aqui é o tamanho do seu ponto. Se a sua agulha aí é 7 milímetros, significa que esse raio aqui, né? É o diâmetro, né? Esse diâmetro, na verdade, da sua agulha é de 7 milímetros. Você pode tentar depois medir assim o fundinho da sua agulha, que você vai encontrar para essas agulhas de ferro, você vai encontrar aí os seus 7 milímetros. No meu caso aqui, eu tô usando uma 6,5, tá bom? Então, eu vou deixar o meu ponto ajustado para esse 6,5 aqui, que é o que eu quero que ele fique. Vou introduzir, então, a minha agulha no próximo ponto. E aqui é a terceira e última dica que eu quero dar para vocês, tá? Arrumar esse trabalho para que não fique aparecendo a dobrinha do seu fio. Eu particularmente acho mais bonito. A primeira carreira eu não me preocupei em fazer para poder mostrar para vocês a diferença de uma e para outra. Não me preocupei em arrumar o meu trabalho. Então, você pode ver que aqui, ó, tem uma dobrinha aparecendo, tá? Esse aqui não tá aparecendo a dobrinha, mas ele fica, ó, irregular. Esse aparece, esse não aparece e assim por diante. Então, assim, ele não fica um acabamento perfeitinho, regular, um acabamento padrão. Então, o que a gente faz? Todas as vezes que o fio vier com as bordinhas viradas para fora, a gente dá uma arrumadinha nele com a mão, pode ser com a mão mesmo, e deixa ele aparecendo só essa parte lisa aqui, tá bom? Escondendo as dobrinhas do seu fio. Isso vai dar um acabamento bem melhor na sua peça, uma valorizada melhor na sua peça, porque ele vai dar, assim, um ar bem clean para sua peça, quando você faz tudo com a laçadinha pro mesmo lado, tá bom? Assim, com o fio mostrando a mesma parte dele, a mesma face. Ah, tá trazendo errado? Dá uma ajustada, vira um pouquinho o fio, ó. Se for o caso, tira de novo, abre um pouquinho o seu fio aqui com a mão, ó, porque às vezes o fio pode estar enrolado e aí ele começa a torcer e aí você não consegue pegar a parte que você quer. Então, entra com a agulha. Se você puder colocar, ó, a parte que abre, né, que faz um enroladinho pra cima, quando você trouxer, a tendência é que ele fique mais próximo da parte lisa, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai seguindo aqui, arrumando esse trabalho para vocês verem a diferença em relação à carreira de baixo, que eu não tive essa preocupação. Pronto, finalizei aqui a minha carreira. Eu já tô com a minha peça com o fio cortado, mas se eu não tivesse, eu iria cortar aqui, ó, o fio, tá? E eu vou fazer o acabamento agora, simulando de novo aqui, ó. Lá na aula de base a gente aprendeu a fazer isso, simulando uma correntinha, tá? Venho aqui por trás aqui, ó, por dentro, aqui por baixo, dessa laçada aqui e dessa de fora, de trás aqui, ó, pra frente.
sair com a minha agulha pra frente aqui e puxo esse meu fio aqui pra trás. Ó, ele ficou com um tamanho um pouquinho diferente dos demais. O que você vai fazer? Dá uma puxadinha, porque eu quero que ele fique com o mesmo tamanho das laçadinhas anteriores, tá? O que sobrou desse fio, a gente vai enrolar aqui, ó, entre as laçadas pra trás aqui, pra gente dar um acabamento legal também nesse cestinho, tá bom? Pronto. Dei uma sumida com aquele fio. Agora, nós vamos partir pra nossa carreira dos fios verdes, tá? Como que a gente vai fazer? Eu vou continuar na mesma linha em que eu já estava fazendo o meu acabamento aqui. Então, vou introduzir a minha agulha de frente para trás aqui, né? Da frente para o centro do meu cesto. Vou pegar o meu fio verde aqui, ó. Pego o fio e trago ele aqui para fora. No que eu faço isso, eu pego o fio do rolo e faço meu primeiro pontinho aqui. Lembre-se que a gente está trabalhando com o tamanho do... Ó, aqui, no caso, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz enrolando pra lá, eu posso enrolar esse fio pra cá também, pra eu não esquecer que eu tenho que passar esse fio aqui por trás, tá bom? Então, aqui, ó, já escondi o fio e agora eu vou tecer os pontos baixos centrados na cor verde, tá? Vou até o final e vou voltar pra gente fazer aqui de novo um fechamento invisível de parede de cesto, tá bom? Pronto, retornamos aqui pra gente poder fazer o fechamento de carreira pra subida do cesto. Vou colocar a minha agulha, então, aqui, ó, de trás pra frente. Levo a minha laçada aqui pra trás, tá? Ajusto um pouquinho. Trago o fio do rolo. Ajusto aqui um pouquinho, trago o fio do rolo pra frente. Engato na minha agulha e fiz o meu fechamento, tá bom? Vamos dar continuidade, então, aqui aos pontos baixos centrados. Um ponto em cada ponto de base, até finalizar essa carreira e a gente fechar esse cestinho. Não reparem porque eu tô desmanchando, porque eu quero justamente deixar a parte lisa do meu fio pra fora. Então, quando eu pego e o fio não veio do jeito que eu quero, eu desmancho para que ele me obedeça. Não quero que ele fique com a parte partidinha, né, enrolada pra fora. Então, vamos lá. Retornamos aqui para a gente fazer o fechamento, então, dessa carreira aqui. Como eu vou trocar de cor, eu cortei o meu fio. Vou puxar ele aqui. E vou fazer aquela simulação que a gente tinha feito na segunda carreira desse cesto. É a mesma simulação. Levo o fio lá para trás. Pego de trás para frente aqui nessas duas alças, a interna e a de dentro aqui do meu. Interna e a de dentro ficou engraçado, mas é a interna e a alça de trás. Vou colocar aqui. A interna
que é as costas do Vzinho aqui e a laçada de trás, tá bom? Então, estamos aqui, ó, tomando forma coloridinho do nosso cesto arco-íris, tá? O que eu posso fazer agora? Eu vou também entrelaçar o meu fio em alguns pontos aqui, para que eu possa esconder esse fio, tá bom? Entrelaçando sempre na alça de trás. Vamos lá. Dá uma ajustadinha com a mão, o seu cestinho. Sempre importante vocês ajustarem o trabalho de vocês, colocar numa superfície plana, para ver se tá ficando do jeitinho que vocês querem, com as paredes retinhas, tá? Então, dá uma olhadinha nisso. E agora, a gente vai dar continuidade, então, à nossa terceira carreira de cor, né? Que, na verdade, aqui já é a quarta do cesto. Nós vamos fazer um total de 8 carreiras, porque são 4 cores, tá? Então, trago meu fio, próximo fio aqui, ó, pra fora. Faço meu fechamento. Pego o que tá sobrando desse fio, também dou aquela entrelaçada aqui nas alças de trás. Para que eu consiga esconder, ele fique discreto, tá? Na condução desse fio aqui por trás. Então, eu vou dar continuidade, mesma coisa, colocando um ponto baixo centrado em cada ponto de base aqui da carreira anterior. O que a gente tá fazendo aqui é uma troca de cor simples, tá? Não estamos conduzindo nenhum fio, porque não tem essa necessidade aqui, porque a gente tá trocando a cor a cada 2 carreiras. Se a gente estivesse fazendo um desenho nesse cesto, né? Acho que eu tenho um cestinho com desenho aqui atrás, ó. O da Frida, ele tem um desenho, que é como se fosse o vestidinho dela aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho um desenho. Se eu estivesse fazendo um desenho nesse cesto, ó, eu tenho um desenho porque eu troquei de cor. Na mesma carreira eu troquei de cor, depois eu troquei pro marfim e troquei pro preto. Então, quando eu faço esse tipo de trabalho aqui, eu preciso conduzir o fio. E aí, eu vou ensinar para vocês numa outra aula a condução do fio, que ela vai partir dessa carreira aqui de baixo, tá bom? Então, aqui, no caso, como a gente tá fazendo uma troca de cor simples, não preciso conduzir fio desde o início, ou entre uma carreira e outra, tá bom? Só vou esconder mesmo o iniciozinho desse fio, para ele não ficar solto aqui dentro do meu cesto, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Um ponto baixo centrado em cada ponto de base. Ah, Ana, como que eu faço para o meu ponto ficar do mesmo tamanho? Vamos relembrar aqui. Primeiro, a alça, essa primeira alça aqui, ó, essa alça que sai de dentro do ponto, ela tem que tomar a forma da sua agulha, é o tamanho da sua agulha que vai determinar o tamanho do seu ponto. Esse é um dos princípios. Segundo princípio, a altura do ponto aqui, ó, o tamanho e a altura, tá? A gente vai trabalhar dessa forma. O tamanho é o tamanho da agulha. A altura, para que ele não fique nem muito apertadinho, nem muito frouxo, a gente faz aquele paralelo aqui com essas correntinhas, para que ele tome essa altura e a gente consiga fazer um padrão. Então, todas as vezes que eu incluir a minha agulha lá e trouxer, eu dou uma olhada para ver se esticou e ficou paralelo. Se ficou, eu já posso fazer o fechamento aqui e o meu ponto toma a altura, né, padrão que eu tô imprimindo para esse cesto. Por que isso é importante? Se a gente subir, eu vou fazer o próximo ponto aqui, subindo ele sem puxar muito, ó. Ele fica apertado. Olha a diferença desse ponto para esse. Esse aqui fica mirradinho, né? Fica assim magrinho, porque eu tô dando muita atenção para ele. E nesse outro aqui, eu já dei uma altura adequada para ele, ele fica fofinho e ele preenche bem o meu espaço.
Então, eu não quero que fique um ponto diferente do outro. Então, eu vou desfazer aqui, coloquei de volta aqui. Então, o tamanho do meu ponto é esse aqui. Agora, eu vou dar a altura que eu preciso para que ele fique fofinho, bonitinho aqui no meu cesto, sem que eu fique com um alto e um baixo, tá bom? Então, essa aqui é a ideia de você deixar um acabamento legal no seu cesto, é fazendo a altura e o tamanho do ponto padrão. Então, vamos lá. Finalizei aqui, então, a minha primeira carreira. Vou fazer o fechamento invisível, que a gente vem ensinando desde o início aqui da nossa subida do cesto, tá? Puxa a laçada e joga ela aqui pra trás. Puxa o fio do rolo. E fecha. Vocês notaram que eu deixei o fio da carreira anterior aqui embaixo, né? Depois eu vou cortar, tá? Esses arremates a gente pode fazer à medida que o cestinho for subindo, a gente pode fazer depois, tá bom? Vamos lá. Mesma coisa. Vou dar continuidade aqui, porque essa minha quinta, né? 1, 2, 3, 4, 5, sexta carreira vai ser também no amarelo. E aí, a última carreira nossa vai ser naquele rosa seco, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui, dou uma aceleradinha no vídeo e volto pra gente fazer o fechamento de novo. Simular o ponto de correntinha. Último ponto dessa carreira, tá? Posso cortar meu fio, tiro ele aqui de dentro e vou fazer aquela simulação da correntinha, porque eu estou finalizando essa cor, tá bom? Se eu ainda quisesse subir o cesto com mais amarelo ou alguma outra carreira, fazer mais carreiras aqui, eu não cortaria, eu faria aquele fechamento invisível que a gente estava fazendo no primeiro, né? Quando ele é o primeiro aqui da cor, a gente fez o fechamento invisível. Vamos lá. Agora a gente vai partir para a última carreira, né? A última cor do nosso cesto arco-íris. Então, eu venho no mesmo alinhamento aqui em que eu já estava fazendo os meus fechamentos. Puxo o meu último fio aqui, ó, pra fora. E escondo essa pontinha aqui, ó, daquela forma que a gente já tinha ensinado, né? Entrelaçando nas alças de trás. E aí eu posso dar continuidade, então, aos meus pontos baixos centrados da minha penúltima carreira. Então, pronto, a gente fez, então, a nossa última carreira aqui, em que eu vou fazer o fechamento simulado, tá? Invisível, simulando aqui uma correntinha e ainda aproveitando essa alça aqui lá atrás, pra gente finalizar esse nosso fechamento invisível, tá? A próxima carreira, eu já consigo também soltar o meu fio para poder fazer aquele ponto simulado com uma alça só, com um fio só e não um fio duplo quando a gente leva as laçadas pro lado de lá. Então, vou fazer o acabamento aqui, já volto pra gente finalizar
Então pronto, nós vamos finalizar agora para a gente poder fazer o acabamento então do nosso cesto. Nós vamos fazer o acabamento em ponto baixíssimo, tá bom? Vou tirar então, eu cortei o meu fio. Lá na aula da base a gente ensinou uma forma de você calcular o seu o tanto de fio que você poderia usar no fechamento do ponto baixíssimo, que é fazendo de 5 a 6 voltas aqui, ó. Vai depender também do seu ponto, se é apertado ou não. Então, na dúvida, deixa um pouquinho maior, 6 voltas nessa circunferência aqui, tá? E você pode cortar o seu fio, que vai dar pra você fazer um acabamento baixíssimo no seu cesto. Independe do tamanho do cesto, tá? O que vai depender são as voltas que você dá na circunferência do cesto. Então, se o seu ponto for um pouquinho mais apertado, talvez 5 voltas vai ser o suficiente. Se você tiver um pontinho um pouquinho mais frouxo, aí você pode colocar um pouquinho mais, dar 6 voltas ali, tá bom? Vamos finalizar também simulando aqui o último ponto. Ajustei aqui e eu tenho então o meu cestinho, ó, ele subiu bem bonitinho, bem retinho, tá? Tá conseguindo ver? Tá tudo bem retinho. Agora a gente vai fazer o acabamento então em pontos baixíssimos. Eu venho aqui, ó, do lado da onde saiu o meu fio, para poder trazer esse fio aqui pra fora. No que eu trago o fio pra fora, eu vou fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Então, como que a gente faz? Só puxa de trás para dentro da laçada. Esse é o ponto baixíssimo. É que eu tava colocando... Por que eu falei do pontinho mais apertado ou mais frouxo? Isso eu tô falando pro ponto baixíssimo, tá? Porque no ponto centrado, no ponto baixo centrado, eu já ensinei pra vocês como é que vocês calculam mais ou menos o tamanho da altura e o tamanho do ponto. No ponto baixíssimo, a gente pode apertar ele se a gente deixar assim, ó. Quando eu faço... Ó, trouxe aqui da agulha. Se eu deixar ele logo assim, ó, já fizer, ele fica mais apertadinho. Se eu der uma esticadinha nesse ponto e puxar aqui, ó, eu consegui dar uma esticada, ele deu uma alongada. Se a gente deixar o ponto muito apertado, a tendência é que o meu cesto feche um pouco, ele fique com a boquinha mais afunilada. E talvez isso não seja legal para o nosso cesto. Então, a ideia é a gente dar um pouquinho de folga mesmo, ó. A minha agulha aqui, ó, ela tá folgada, tá? Ela não tá seguindo o padrão que é 6,5 da minha agulha. Ela tá um pouquinho folgada mesmo, que é para o meu cesto não fechar à medida em que eu tô fazendo o ponto baixíssimo, tá? Nesse caso aqui, eu preciso dar uma folga. Eu não posso deixar ele do tamanho exato da agulha, não, senão ele vai fechar a boca do meu cesto e eu não quero que isso aconteça. Então, cheguei aqui no penúltimo ponto. Ainda tenho espaço para mais um aqui, que é o nosso fechamento, que a gente vai simular também um ponto baixíssimo. Como que a gente simula? Eu preciso que esse ponto faça esse movimento aqui, tá? Aí eu vou pegar o fio e vou colocar por baixo desse primeiro que eu fiz, e depois eu tenho que enfiar ele aqui, ó, nesse último, para poder fazer o acabamento dele aqui por dentro do cesto. Então, de cima para baixo aqui, ó, de cima para baixo, introduzir a agulha, levo o fio lá para trás, ó. E agora, por dentro do cesto aqui, eu vou enfiar essa agulha aqui, ó, por essas 3 laçadas, ó, 1, 2, 3. E agora eu puxo, então, o meu fio para dentro do meu cesto, aqui. Mesma coisa que a gente tinha ensinado lá naquele acabamento de base. Para ele ficar do tamanho dos demais, pode dar uma puxadinha aqui e aqui. Você ajustou o seu ponto e ele tomou a forma
dos demais pontos, tá bom? Agora a gente só falta fazer o acabamento desse cesto. Nós vamos usar uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. E eu vou passando esse fio por dentro dos fios que eu já fiz aqui, ó, por dentro da carreira. Para esconder o meu fio, tá? No caso dos outros fios que eu tenho aqui por dentro, eles já foram escondidos e eu já teci esses fios pelas carreiras anteriores, então eles estão seguros lá. Eu só venho e corto com a minha agulha, desculpa, depois eu só venho e corto com a minha tesoura mesmo, tá? Eu venho aqui, ó, faço os acabamentos necessários aqui para não ficar esse tanto de fio aqui dentro. E prontinho. Temos então o nosso cesto arco-íris finalizado, paredes retinhas, né? Os pontos a gente tentou, ó, se a gente for chegar aqui pelo zoom aqui na câmera, botar um pouquinho mais próximo para vocês verem, a gente tentou dar aquele padrão de altura e tamanho, altura, e tentamos colocar todos os pontos com a face lisa aqui, ó, do meu fio para fora, para ele dar mais uniformidade no meu cesto, tá bom? Então essa é a nossa aula da subida do cesto. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá no nosso canal, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, compartilha, fala para as amigas, para os crocheteiros de plantão aí, pra gente poder bombar esse canal, tá bom? Então esse é o nosso cestinho aqui, ó, como é que ele fica por dentro. Tá? Ele fica dessa forma por dentro, ele tá todo retinho. Então eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se inscrevam lá, ativa o sininho, acompanhe as novidades que a gente está disponibilizando. Bastante conteúdo legal e gratuito para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.